Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Desde já, peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Bom, meus irmãos, então continuaremos abordando as questões últimas. Esse vídeo será a parte 3 da abordagem concernente à filosofia cristã. E nesse vídeo nós iremos tratar acerca da metafísica. Pois muito bem. Então, estamos interessados em compreender como o prefácio do Evangelho de João aborda as questões últimas. O verso 1 nos revela que no início existia um princípio de razão e ordem. Mas ao contrário dos filósofos, esse Logos é uma entidade divina. Em uma série de traduções, o verso 3 continua: por meio dele, todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que foi criado veio a existir. A NASB é preferível, de acordo com alguns. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que veio à existência veio à existência. Bom, em um segundo grupo de traduções, os versículos 3 e 4 são pontuados de maneira diferente, de modo que o verso 3 lê-se da seguinte maneira: todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nem uma única coisa veio à existência. NRSV. Por meio dele todas as coisas vieram à existência. Nenhuma única coisa veio à existência, exceto por meio dele. NJB. Tudo surgiu por meio dele, e sem ele nada surgiu. Latmore, não sei como é que se pronuncia, mas enfim. Alguns comentaristas enfrentam dificuldades para dar sentido ao verso 4, quando a passagem é pontuada dessa segunda maneira, pois então o verso 4 diria: o que veio à existência nele era vida. NRSV. Mas a simetria do verso 3 tornou-se mais evidente. B.A. Carson sugere uma tradução alternativa do verso 3 que diz: todas as coisas foram criadas por ele, e o que foi criado não foi de forma alguma criado sem ele. Nossa preocupação deve residir em evitar qualquer interpretação equivocada das palavras. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Como se algumas coisas não fossem criadas. A perspectiva bíblica sustenta que somente Deus é eterno, eliminando assim qualquer conceito de criação no qual Deus simplesmente reorganizou a matéria caótica pré-existente em uma forma específica. O cristianismo ensina a doutrina da criação ex nihilo, do nada. Não existia matéria ou substância pré-existente para que Deus manipulasse ou remodelasse na criação. Deus criou tanto a matéria quanto a estrutura do universo. A segunda tradução do versículo 3 evita tal armadilha. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nenhuma única coisa veio à existência. Se essa tradução for descartada, então a sugestão de Carson pode ser útil para evitar o problema.
Em todo caso, a primeira metade do verso torna clara a visão bíblica da criação. Independentemente da tradução, todas as coisas vieram à existência por meio dele. Esta primeira parte impede mal-entendidos da segunda parte. Ambas as partes do verso expressam a mesma ideia. A primeira parte afirma que todas as coisas foram criadas pela palavra, e a segunda parte nega que qualquer coisa exista sem ter sido criada pela palavra. Não havia matéria antes da criação. Deus criou tudo por meio da palavra. Aqui está a base da metafísica cristã, ou da cosmovisão cristã da realidade. O verso 1 nos oferece informações sobre o Criador, enquanto o verso 3 trata da criação. Em oposição a alguns sistemas de pensamento não cristãos, João rejeita a ideia de que a criação tenha sido meramente uma reorganização da matéria pré-existente. Ao contrário, não havia matéria alguma antes de Deus criá-la. A criação foi um ato de decreto divino. Visto que a razão, palavra, sabedoria, lógica é eterna e precedeu a criação, as leis da lógica não foram criadas. Elas são válidas não apenas para os seres humanos e não são meramente convenções culturais. Pelo contrário, são leis necessárias do pensamento que existiram eternamente na mente de Deus. A lógica é a forma como Deus pensa ou raciocina. Em contraste com qualquer forma de irracionalismo que se declare cristã, o que é uma verdadeira contradição para o homem também é uma contradição para Deus. E o que não é contraditório para Deus nunca é uma verdadeira contradição para o homem. No entanto, devido aos efeitos do pecado na mente humana, o homem frequentemente comete erros em seu raciocínio, de modo que o que parece ser uma contradição pode não ser uma contradição real. O ponto principal é que as leis da lógica são as mesmas para Deus e para o homem. Bom, na medida em que um indivíduo pensa em consonância com a verdade e a razão, sua mente reflete a mente de Deus. Entretanto, devido aos efeitos do pecado na mente, é comum que o homem seja irracional. Agora, as leis da lógica são os princípios de raciocínio válido, de modo que, com premissas corretas, um processo de raciocínio válido permite que alguém tire inferências e conclusões verdadeiras. No entanto, se o homem não consegue descobrir ou adquirir informação por si mesmo e não pode superar os efeitos do pecado em sua mente sozinho, então ele necessita da revelação verbal de Deus na Escritura para remediar a falha da mente humana em compreender a verdade e adquirir conhecimento. O homem requer a Escritura para fornecer as premissas essenciais para verdadeiramente conhecer e raciocinar adequadamente sobre Deus e a realidade. A base da santificação cristã envolve conhecer as proposições da Bíblia e raciocinar corretamente com elas. Os crentes
têm sido limitados em seu avanço espiritual devido a uma interpretação equivocada e deturpada de Isaías 55, 8 ao 9. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Argumenta-se que isso implica que o homem jamais poderá compreender ou discernir os pensamentos de Deus. Contudo, se isso fosse verdade, então ninguém seria capaz de entender Isaías 55, 8 ao 9. É justamente porque nossos pensamentos não se alinham com os de Deus que precisamos renovar nossa mente para que esteja em conformidade com a dele. Dado que nossos pensamentos não se equiparam aos de Deus, é imperativo que nos empenhemos na leitura das Escrituras para conhecer os pensamentos divinos, a fim de assimilar nossas mentes e ajustar nosso pensamento ao dele. Colossenses 1,16 declara: pois todas as coisas foram criadas por ele, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O âmago desta passagem é que todas as coisas foram criadas por ele. E o verso detalha o que engloba essas coisas. Em seguida, o verso seguinte complementa, afirmando que ele sustenta a criação com seu poder. Ele existe antes de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas subsistem. Verso 17. Hebreus 1 reflete esse ensinamento ao afirmar que foi por meio do Filho que Deus fez o universo. 1:2. E que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Verso 3. Assim, a visão bíblica da realidade é a seguinte: o fundamento metafísico é o Deus Trino. Através do Filho, o Logos, a razão, a sabedoria ou a palavra, a divindade criou o universo, abrangendo tanto o visível quanto o invisível. Colossenses 1,16. Os reinos espiritual e material foram criados por Deus. Deus é o autor de tudo que existe. Não há nada que ele não tenha criado. Deus é o único ser não derivado de outro. Deus mantém seu poder mesmo após a criação, pois ainda hoje ele sustenta e controla todas as operações do universo. Ele continua a garantir a existência da criação de forma contínua e é a causa de todos os eventos. Embora possa parecer que ele utiliza meios ou instrumentos para agir, ele é o verdadeiro agente por trás da criação. Sustento, causa e controle desses meios e instrumentos, assim como dos efeitos que aparentemente exercem sobre as pessoas e objetos envolvidos. Portanto, somente Deus é a fonte de todas as coisas. Nada ocorre independentemente dele. E nada pode acontecer sem sua vontade soberana e direção. Não se vendem 2 pardais por um dinheiro, contudo, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Mateus 10, 29.
Essa visão metafísica bíblica é crucial para as áreas da epistemologia, ética e soteriologia cristãs. Um Deus soberano é a base essencial para uma teologia robusta. Qualquer comprometimento na doutrina de Deus acarreta em consequências para outras doutrinas bíblicas, resultando em uma cascata de efeitos que minam a integridade de todo o sistema teológico. Ao adotarmos uma visão distorcida de Deus, o restante do sistema teológico corre o risco de perder sua essência cristã. Por exemplo, a crença em um Deus soberano entra em conflito com a ideia de que o homem possui livre-arbítrio em todos os assuntos, incluindo a questão da salvação. A soberania de Deus e a liberdade humana são conceitos que se excluem mutuamente. A afirmação de um implica na negação do outro. Assim, alguém que afirma ter aceitado Cristo por meio de seu próprio livre-arbítrio, em vez da escolha soberana de Deus e da ação direta em sua alma, não pode simultaneamente reconhecer um Deus soberano. Como o único Deus apresentado na Bíblia é absolutamente soberano, alguém que defende o livre-arbítrio humano não pode, sem contradição, professar a fé em Deus. Bom, alguns teólogos reconhecem esse dilema e acabam por aceitar essa contradição. No entanto, essa postura pode ser vista como ingênua, e alguns desses teólogos podem se sentir desconfortáveis com essa humilhação. Como resultado, eles elaboram uma solução alternativa, argumentando que a soberania de Deus é compatível com a escolha humana. Às vezes, chegam até a afirmar que a soberania divina é compatível com a liberdade humana, no sentido de que o indivíduo que escolhe não é forçado em sua decisão, mas decide em conformidade com sua própria vontade. Claro, o homem faz escolhas, mas o que causa, o que determina, o que controla, o que sustenta essas escolhas? Qual é a base metafísica por trás das decisões humanas? E qual é a explicação metafísica para seus desejos? Se Deus é absolutamente soberano, então ele também é o responsável por determinar e causar as escolhas e desejos humanos. E se Deus é quem determina e causa essas escolhas e desejos, então dizer que a soberania divina e a liberdade humana são compatíveis é simplesmente afirmar que Deus está em harmonia consigo mesmo. No entanto, isso não implica em liberdade genuína para o homem. Na verdade, a escolha humana se torna irrelevante quando está sujeita à soberania divina. Dizer que o homem não é coagido é apenas afirmar que, nesse caso, Deus não permite que um efeito de seu poder entre em conflito com outro efeito de seu poder, como quando ele permite que dois objetos colidam entre si. Mas se não há contradição quando Deus permite que dois objetos colidam, então até mesmo a coerção não implica em contradição. Isso significa simplesmente que ele causa ou faz uma pessoa desejar uma coisa, mas escolher outra.
e isso permanece em harmonia consigo mesmo. Qual seria o problema com isso? De fato, a soberania absoluta de Deus e a responsabilidade moral do homem são perfeitamente compatíveis. Talvez seja essa concordância que tanto preocupa os teólogos. No entanto, a responsabilidade moral do homem é estabelecida unicamente porque Deus decidiu atribuí-la a ele. Isso não está necessariamente ligado à escolha ou liberdade. Mesmo na presença de coerção, a responsabilidade ainda existe. Qual é a relação entre esses conceitos? A responsabilidade moral do homem é derivada exclusivamente da soberania absoluta de Deus e de mais nada. Portanto, afirmar a responsabilidade do homem é mais uma vez afirmar a compatibilidade de Deus consigo mesmo. Assim, fica claro que a soberania divina e a liberdade humana são incompatíveis. Para que o homem seja verdadeiramente livre, em qualquer sentido relevante, ele deve estar livre de Deus. Se o homem fosse livre de Deus, de alguma forma ou grau, então Deus não seria absolutamente soberano. Nesse caso, o Deus revelado na Bíblia seria rejeitado. Alguns, por sua vez, optam por acreditar que Deus não exerce soberania absoluta, ou até mesmo que ele é limitado em poder e conhecimento. Recusando-se a admitir suas próprias limitações, preferem atribuir limitações a Deus. No entanto, ao fazer isso, não podem mais afirmar adorar o Deus descrito na Bíblia. A consequência lógica do arminianismo, teísmo aberto e outras visões que negam a soberania exaustiva de Deus é, portanto, uma forma de paganismo flagrante. O sistema cristão exige uma afirmação da soberania absoluta de Deus. Esta perspectiva da metafísica oferece uma solução para o enigma mente-corpo, que tem intrigado filósofos e teólogos. Trata-se da questão de como uma mente imaterial pode influenciar um corpo físico. Como o incorpóreo pode interagir e mover o corpóreo. A resposta bíblica é que, uma vez que Deus governa todas as operações mentais e físicas, sua onipotência torna possível uma conexão entre mente e corpo. No entanto, essa conexão é de correlação e não de causalidade, visto que Deus é a única causa de todas as coisas. Em outras palavras, sem o Deus soberano que governa todas as coisas, seria impossível até mesmo conceber essa doutrina. Bom, Deus causa um pensamento por meio de seu poder soberano. E no instante em que o pensamento surge, ele também causa o movimento físico correspondente. O homem não possui poder de existência ou causalidade em si mesmo. Bom, esta é a perspectiva bíblica. Eu espero que você tenha entendido o que foi abordado nesse vídeo e espero também que você creia, que você receba e defenda essa doutrina, pois essa doutrina é a perspectiva bíblica da Sagrada Escritura. É o que Deus diz, né, acerca da
da sua soberania, de como ele rege ou governa todas as coisas por meio do seu decreto e do seu poder criativo, causativo e sustentativo. Bom, eu espero que esse vídeo sirva de edificação para a sua vida, que ele sirva de auxílio para você. Peço que curta, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bom, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.